Olá, 20 de novembro, dia de luta do povo negro, está entrando no ar mais um resumo do dia, o seu jornal da noite, aqui do canal Causa Operária, 24 horas no ar. Nosso destaque no programa de hoje é justamente a luta do povo negro, e nós queremos destacar, porque hoje é uma data muito importante da luta do povo negro, mas nós temos, daqui a 2 dias, dia 22 de novembro, 110 anos de um dos mais espetaculares episódios da luta de classes e da luta do povo negro no país, que é a revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, em 1910. Então, nós vamos destacar no programa de hoje esse episódio espetacular, mas vamos falar também dos acontecimentos importantes no dia de hoje, que nada tem a ver, né, com a emancipação, com a abolição da chibata, mas que, pelo contrário, né, mostra aí o negro escravizado, né, e constantemente submetido a chibata em nosso país. Bom, e para falar desses assuntos, da crise política, da situação das eleições, comentar as notícias do dia, conosco no programa de hoje, o companheiro Antônio Eduardo. Boa noite, Antônio Eduardo. Boa noite, Antônio Carlos. Tudo bem aos amigos e amigas aí da TV Causa Operária e ao Valnei aí na técnica. Beleza. Bom, vamos saudando aqui, então, os nossos amigos que já nos acompanham nesse começo de transmissão, nessa sexta-feira, né? Sexta-feira que antecede também a Conferência Nacional do Partido da Causa Operária, que vai debater aí o balanço das eleições municipais e a posição oficial do PCO em relação ao segundo turno. Saudar aqui, então, presente conosco, o companheiro Angelina Dias, o Marcelo Heiglander, o Rude Pride, né, o nosso amigo Luiz Faria, o Roqueige, Tovariste Carneiro, muito boa noite, companheiros. Sejam todos aí bem-vindos, o Fabiano Proletário, o Sou Eu, a Silvia Mio, e desta vez eu consigo também presente aqui conosco. Bom, nós vamos para a nossa pauta, né, que os temas são importantes. Bom, e a gente vai começar aí com cenas muito tristes, né, um episódio muito marcante, mostrado aí nas redes sociais no dia de hoje, cinicamente, pelos monopólios da imprensa capitalista, que são defensores e praticantes da opressão do negro, né? O fato acontecido lá em Porto Alegre, que, vamos dizer assim, é como a burguesia no dia de hoje, no chamado dia de consciência negra, né? Que nós preferimos chamar de dia de luta do povo negro, porque consciência é uma coisa abstrata, né? A luta é uma coisa concreta. Mas nós vamos ver agora qual é a consciência, né, que tem a burguesia e os seus representantes diante da questão racial, né? As imagens, nós temos aí foto, temos também um pequeno vídeo sobre o fato acontecido hoje no supermercado Carrefour, lá em Porto Alegre, né? Um trabalhador, um operário negro, né, sendo covardemente espancado e acabou vindo a óbito lá em um operário de apenas 40 anos, né, tinha até uma aparência forte, mas que foi de uma maneira tão brutal, agredida, aí só queria se livrar, ele nem esboçou, nem consegue esboçar nenhum tipo de reação e acaba sendo assassinado, né, por espancamento, asfixiado, depois o relato vai mostrar, né? Bom, mas vamos ver a imagem aí, já visto infelizmente por muita gente hoje no dia de hoje, mas que são importantes mostrar, porque por detrás da demagogia, né, dos discursos, da falsa celebração pela burguesia branca e racista do negro, do dia da consciência negra, está aí o verdadeiro presente da burguesia para o negro no país. Vai lá.
Bom, vocês viram aí, né, a produção colocou várias imagens, primeiro das agressões, parte, né, daquilo que foi filmado, porque a pessoa que filmava também foi reprimida aí pela pessoa da segurança para impedir aí que tudo aquilo que aconteceu, a agressão, fosse realmente mostrada, e depois já a pessoa desacordada, né, cinicamente aí chamaram o socorro, o SAMU, mas aí a pessoa já estava morta, desacordada, né, uma política, um negócio profundamente. Um amigo relatou que ele apenas gritava que não conseguia respirar, né? O, o morto é o João Alberto Silveira de Freitas, 40 anos, né? Ele que era operário metalúrgico, né? E que foi espancado até morrer, né? Bom, Edu, por detrás da demagogia em torno da data, né, das lembranças feitas até por políticos burgueses, falsas homenagens. Infelizmente, esse episódio aí, longe de ser uma exceção, um raio em céu azul, é o cotidiano da população pobre, negra e trabalhadora em todo o país, né? Na verdade, esse caso ilustra, né, de uma maneira mórbida a situação do negro no país. Uma informação que a imprensa está procurando abafar, inclusive, é que um dos participantes aí desse homicídio era um policial que trabalhava, até do ponto de vista formal, ilegalmente, né, como segurança. E esse caso acaba, como você mesmo falou, né, a questão da demagogia da data. Alguns estados, né, algumas cidades têm o dia 20 de novembro como um feriado. Na verdade, é uma tentativa de consolo. Daí você vê hoje na imprensa a ideia: você tem agora cosméticos para negros, você tem agora mais negros nas televisões, apresentando telejornais e tudo mais. Mas, no fundo, o tratamento que é dado à população, ao povo negro, é exatamente esse aí que nós vimos no Carrefour. Já está acontecendo, inclusive, várias manifestações, acontecendo em São Paulo, em vários lugares do país, manifestações contrárias, né, assinalando esse fato. É isso aí. Nós temos até, acho que a produção tem uma imagem aí de um protesto realizado em São Paulo, no próprio Carrefour, né? Porque me chamou, tá aí. Mas, obviamente, inclusive os protestos, eles são muito frágeis, né? Muito fraquinhos, diante da gravidade da situação, né? Eu queria lembrar que, diante da morte lá do negro George George Floyd, Floyd. mas Floyd lá nos Estados Unidos, né? Aqui, setores do movimento negro, muita gente aí em pré-campanha eleitoral, né, realizou manifestações aí para até depois adotando a política pequeno burguesa identitária adotada em diversos países do mundo, que era pedir a derrubada de estátuas negras, de estátuas de opressores raciais, etc. E tal. Mas diante de um fato como esse, né, muito marcante, assim como outros, né, é bom lembrar que, por exemplo, no ano passado a polícia militar matou, a polícia, não só a polícia militar, mas a polícia no Brasil matou 6.370 pessoas, das quais 80% eram negros. E a reação a essa iniciativa é muito pouca. A gente, por exemplo, não viu esse tema, né, fora o Partido da Causa Operária, que, por exemplo, não tinha horário na televisão, né, e não podia fazer uma propaganda mais ampla, né, a gente não viu essa denúncia, né, esse tipo de problema ocupar nem mesmo a campanha eleitoral, né? Então, é preciso ganhar as ruas, é preciso uma mobilização de verdade, né, é preciso impulsionar. Isso não vai ser resolvido com discurso, né, simplesmente com atos performáticos, né? Nesse sentido, as manifestações, por exemplo, as combativas manifestações ocorridas em certas regiões dos Estados Unidos, elas foram um exemplo, porque elas não se limitavam a protestar e chorar pelos mortos, né? Elas, por exemplo, levantaram em várias regiões
a necessidade de dissolver a polícia, de ter uma ação concreta, né, contra o genocídio que está acontecendo. Bom, infelizmente, não é só a repressão policial. Né? Na situação de crise, de retrocesso que o país está vivendo, nós temos aí o negro sofrendo como setor majoritário da classe operária, da classe trabalhadora brasileira, todas as consequências da crise. Um dado importante que vou destacar aqui rapidamente para o Eduardo também comentar é o problema do desemprego. Né? Por exemplo, uma pesquisa divulgada em Brasília, por exemplo, tempos atrás, mostrou que 75% dos desempregados eram negros. Né? E a situação ela se repete, né, em todo o país nesse momento, quando a gente tem a maioria da população brasileira desocupada, né? Porque o IBGE, o governo, divulga aí dados falsos sobre o desemprego, mostrando que o país teria apenas 14 milhões de desempregados. Mas isso aí nem de longe corresponde à realidade. E, infelizmente, a imensa maioria da população desempregada é negros. A gente vê na pandemia acontecer a mesma coisa, né? A maioria embora os negros não seja no Brasil uma quantidade, a maioria da população negro nesse sentido é muito não é ampla, né, em geral na maioria das cidades, mas a mortandade, a letalidade entre a população negra é muito maior. Só um último gráfico aí, a produção vai colocar para a gente, né, o tempo de procura de trabalho tem um dado importante, né? Pode colocar, produção, por favor. Então, está falando aí o seguinte, que só para a gente ter uma ideia, em milhões de trabalhadores, tem aí coisa de 3 milhões de trabalhadores que estão desempregados há 2 anos ou mais. Veja que coisa, que situação. Né? E o dado é ainda no começo da pandemia. Bom, e a imensa maioria desses setores aí, dessas pessoas que estão chegando a ficar até. Né, se a gente somar, por exemplo, quem fica de 1 ano a mais de 2 anos empregados, já são, nesse momento, né, já são coisa de mais de 4 milhões de brasileiros. E a imensa maioria desses aí são negros, né? A situação só se agrava. Bom, e é uma situação, quer dizer, não tem nenhuma melhora, né, Eduardo? Por trás do discurso de que há uma evolução, há uma compreensão sobre o problema do racismo, a situação é totalmente outra. Né? Eu acho que um dado importante, a questão do desemprego é um problema chave, né? Como a questão do salário, como é o problema da terra, como é o problema da moradia, quer dizer, os problemas fundamentais da existência social, né, dos trabalhadores e da população explorada, todos esses problemas essenciais nós estamos tendo um retrocesso. E um dado que se mostra que é importante, essa questão do tempo de procura de trabalho, é que eles criaram, os economistas, há alguns anos, essa ideia de desalentados, né? Quer dizer, são as pessoas que já não procuram mais trabalho. Por quê? Porque você procurar trabalho significa um custo, né? De você pegar transporte, de você se deslocar, fazer um currículo, etc. Então, o que acontece? Você já tem esse quadro aí de pessoas com mais de 2 anos desempregadas, você tem, com a pandemia, né? O aumento completo, né, do índice de desemprego, e aí nós tivemos uma questão fundamental que vários desses governos, como é o caso do governo de São Paulo, do Rio de Janeiro e vários lugares do país, prefeituras e governos de estados que simplesmente não fizeram nada pela população, pelo contrário, nós tivemos uma unidade aqui, tanto do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, os partidos do Centrão, com o Bolsonaro, com os governadores e com o próprio Supremo Tribunal Federal, que eles alteraram a legislação permitindo aí a redução salarial, a redução de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho, e tudo isso nós sabemos que atinge em cheio a população trabalhadora e sobretudo, a população negra. E outro índice importante que nós já começamos o programa falando, que é o problema da violência, né? E essa questão da violência, nós temos que destacar a violência, o papel predominante da violência policial, do Estado, atuando como uma força repressiva. E aí, já antecipando um pouco o debate sobre as eleições, ontem eu assisti o debate, né? A gente tem que fazer esse esforço por ossos do ofício, né? O debate de Covas
e o Boulos, e a briga deles era para saber quem é que era mais responsável em relação à polícia. Então, o Boulos criticou o governo de São Paulo, né? Na verdade, o Covas, em relação ao problema da Guarda Municipal. E ele apresentou a teoria que tem que equipar melhor a Guarda Municipal, que a municipal, os guardas, eles não massacram o povo de São Paulo porque o policial quer, é porque o prefeito manda. Na verdade, é a estrutura, né? É uma ideia de que essa polícia pode ser, como um passe de mágica, assim, você alterar ela, fazer. Inclusive, a proposta de Boulos contra o racismo e a violência policial é fazer uma verdadeira escolinha do professor Raimundo, botar lá o policial acostumado a massacrar o camelô, acostumado a perseguir um ambulante, que ele vai ter lá um curso de direitos humanos e a partir daí ele vai começar a tratar as pessoas com bom dia, boa noite, boa tarde. Enquanto isso, a população negra continua sendo exterminada. Ok, é isso mesmo, Eduardo. Bom, antes da gente entrar num dos temas centrais desse nosso programa de hoje, que tem a ver justamente com a luta contra a opressão racial, mandar aqui a nossa saudação para os amigos Sérgio Salgueiro, que nos acompanha, de estar participando do debate, dizendo que o capitalismo patrocina a covardia. A companheira Rosângela, que manda aí saudações lá do exterior, né, mandando um abração das células internacionais do PCO, PCO Europa, o PCO da América do Norte. Obrigado aí, companheira Rosângela. Os companheiros da Europa que também vão estar juntos aí amanhã, participando da conferência nacional do PCO para deliberar, fazer um balanço da situação política, né, também abordando a situação internacional e decidindo democraticamente a posição do partido diante do segundo turno. Boa noite aí a companheira Ana Matos, a Silvia Mio, o Luiz Faria, que pergunta: até quando vamos aguentar? Apagão, racismo, intolerância, desemprego, inflação, fome, corrupção. Até quando? O nosso companheiro Carlos Sampaio, a companheira Cecília Maria, nosso muito boa noite, um abraço, mandando um abraço para mim, para o Eduardo aqui. Bom, a companheira Denise Prates, né, que mandou aí o seu coração negro aqui nesse momento para simbolizar aí, né, a solidariedade com o dia de luta aí do povo negro. O Mosca na Sopa, né, se manifestando aqui no nosso chat. Bom, o Anderson presente aqui no nosso chat também, a Elizabeth Esther, a Renata Diniz, a companheira Lourdes Melo, lá do Piauí, colocando aqui a defesa do fim da PM, a companheira e o companheiro Luiz Farias, que eu já tinha citado. Bom, pedindo a vocês todos que compartilhem aí o link do nosso programa, da nossa audiência que já está alta, né? E que agora vamos tratar de um tema muito importante, que é pouco destacado pela esquerda, é deixado de lado, né? E que vocês também, por último, queria pedir aí a contribuição de vocês, né? Mande aí o seu superchat, a sua figurinha, contribua na nossa vaquinha, porque nós precisamos muito, né, da sua contribuição. Façam aí como fez agora a companheira Renata Diniz, né? Mande aí a sua contribuição, pequena ou grande, né, de R$ 1,99 a 1.999.000. Você pode mandar qualquer valor, né? Eu não sei quanto que o YouTube aceita, mas a gente aqui aceita qualquer coisa, tá certo? Qualquer contribuição é bem-vinda para sustentar essa imprensa, esse canal independente, combativo e revolucionário. Bom, vamos entrar aqui no tema central do nosso programa, né? Quer dizer, continuar, né? Mas aqui destacando um episódio da maior importância, que é justamente a comemoração, nesse 22 de novembro, que é domingo, né? Nós não temos um programa domingo, então vamos saudar hoje aqui os 110 anos da Revolta das Chibatas, né? E também aproveitar e intensificar essa conversa sobre as ilusões no regime democrático. Bom, primeiro, destacar a importância desse episódio, né? Pouco mais de 20 anos depois da abolição oficial da escravatura, né? Os negros na Marinha de Guerra do Brasil. É importante destacar, muito pouca gente sabe que, naquele momento, o Brasil tinha a terceira
maior força naval do mundo, né? A, a República Brasileira tinha feito várias aquisições, também já no final do Império vinha se fortalecendo essa armada, depois aí inclusive da guerra com o Paraguai, né? E por conta de várias aquisições feitas aí junto ao Reino Unido, né? O Brasil tinha, por exemplo, uma questão que desequilibrou muito foi a compra do navio Minas Gerais, onde servia aí o negro João Cândido, marinheiro, que vai vir a liderar a revolta da Chibata, né? A compra do navio Minas Gerais fez com que o Brasil superasse muito, por exemplo, aí a Argentina, né, que era a força concorrente aqui na América do Sul. E, bom, na noite de 22 de novembro, diante dos sacrifícios, dos castigos físicos que eram impingidos ao marinheiro, né, já naquele dia, um marinheiro tinha sido condenado, como era costume na Marinha, a 250 chibatadas, né? E acontecia como em qualquer pelourinho né, presente em várias cidades do Brasil durante a escravidão, né, onde o negro era amarrado no centro do navio, né, e chicoteado aí, muitas vezes até morrer, né, diante de punições impostas pelos oficiais da Marinha, que eram todos brancos, né, gente da elite. Né, a Marinha sempre foi e continua sendo até hoje aí uma força de elite. E os negros eles eram tomados para servir na Marinha de maneira compulsória, forçadas. Né? Eles eram capturados, continuavam sendo capturados quase como se fossem escravos no Brasil. O serviço era obrigatório e de pelo menos 2 anos e o pessoal dificilmente conseguia sair, inclusive, dessa situação. Bom, diante disso, os negros aí, liderados pelo João Cândido, organizaram uma revolta, prenderam vários oficiais, alguns foram lançados ao mar, né, no interior de algumas embarcações importantes, próprio Minas Gerais, no Bahia, né, os navios todos tinham nomes dos estados brasileiros, né, São Paulo e assim por diante. E mandaram uma mensagem ao próprio presidente da República. Naquele momento, o Rio de Janeiro era a capital, né? Eles ameaçavam explodir, lançar aí os canhões dos navios contra a cidade de Guanabara, né? Contra a cidade do Rio de Janeiro. E, bom, no começo procuraram desacreditar, dizendo que era uma revolta liderada por crioulos, por negros, que eles não teriam a menor competência para fazer isso daí. Inclusive, houve a tentativa dos fuzileiros navais, do exército, de bombardear os navios, né, mandar tiros para espantar os negros e ver se ele forçava eles a se renderem. Bom, os negros comandando o navio, os navios afastaram eles da Bahia, né, mas mantendo uma distância que permitia, por exemplo, inclusive de chegaram a disparar contra a cidade do Rio de Janeiro tiros de alerta, né, atingindo ali regiões próximas ao porto do Rio de Janeiro. Bom, e aí, rapidamente, nós não vamos. Né, em coisas de pouco mais de 24 horas, o Congresso se reuniu e votou um acordo, né, uma lei extinguindo a chibata no país. Foi mandado um emissário para negociar com os revoltados, né, um senador da República, e deputados e tudo mais, e rapidamente, em coisa muito mostrando que o Congresso, aquele Congresso que até hoje madorrento, que demora meses a fio para apreciar, às vezes anos, para apreciar um projeto, né, diante. Isso sim que é pressionar deputado, né? Não que quando o pessoal fala hoje em pressionar deputado, o pessoal fala ir lá, dar um tapinha na costa do deputado, pedir ao seu deputado, ir na casa do deputado, no máximo tocar um apito, né, quando o deputado vai pegar o avião nos aeroportos, tipo de pressão que não adianta nada. A pressão dos marinheiros, né, comandados por João Cândido, essa aí surtiu um efeito muito interessante. Eu queria ler, tem a imagem que foi mostrada agora há pouco pela produção, da carta, né,
o João Cândido, né, lendo aí um texto. Eu queria ler para vocês, antes de passar para o Eduardo comentar esse episódio espetacular, a carta que foi mandada ao presidente da República, que é curtinha, mas que é um documento espetacular. Né? Eu considero talvez não era um panfleto, era uma carta, né? Mas eu diria que se fosse um panfleto, seria um dos panfletos mais bonitos da luta de classe no Brasil, que foi amplamente reproduzido. Né? Então é a Carta dos Marinheiros Revoltados. A carta diz o seguinte: Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira, cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência como chefe da nação brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá, e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo, achando-se todos os navios em nosso poder, tendo ao seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos da República que a República nos facilita, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham engrandecer a Marinha Brasileira, bem como, assim como, retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira, reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Aumentar o soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho, educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda, mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória, sob a pena de ver a pátria aniquilada. A bordo do encouraçado São Paulo, 22 de novembro de 1910. Nota: não poderá ser interrompida a ida e volta do mensageiro. Assinado Marinheiros, Rio, 22 de novembro de 1910. Um documento espetacular e um episódio espetacular, não, companheiro Eduardo? Vai lá. Tá mudo, Edu. Acontecimentos históricos do Brasil. E um aspecto, acho que você coloca bem, né, essa questão da República, que na verdade é o seguinte: a República foi um golpe, né, dado pelo Exército, sobretudo, e a partir de um determinado momento houve uma pressão de outros setores, inclusive da classe dominante, para equipar a Marinha. E aí você tinha uma situação na estrutura da Marinha Brasileira que era o seguinte: uma hierarquia bastante rígida, formada inclusive por filhos de latifundiários, por burgueses ricos, na estrutura de cima, né? Era quase que a hierarquia era quase formada por, por uma coisa hereditária, né? Por uma tendência hereditária. E embaixo era a população escrava. E um dado, né, na questão do açoite, né, da chibata, que geralmente na Marinha você dava 25 chibatadas. E nesse caso específico foi dado 250, ou seja, era muito superior à média que era aplicado como uma penalidade. E esse acontecimento ele vai marcar a história. O Brasil tinha acabado de acontecer as eleições que nós sabemos que eram as eleições fraudadas. O Hermes da Fonseca tinha sido eleito, era um cara, na verdade era um ministro da guerra do governo anterior, e ele foi eleito presidente numa fraude, talvez uma das maiores fraudes já realizadas no Brasil, quando derrotou o Rui Barbosa, né? O baiano Rui Barbosa.
E aí o Rui Barbosa, inclusive, ele que vai ser o senador que vai fazer a negociação. O governo ele tinha acabado de ser eleito, ele estava completamente desmoralizado. Foi um processo que ajudou a agravar a situação da crise da República Velha no Brasil. E um dado que eu acho que é bastante relevante é o fato de que a traição do próprio Congresso, né, e do próprio governo. Eles aprovaram a anistia total e logo depois que eles aprovaram, quando demorou um pouco tempo, eles prenderam todas as principais lideranças, sumiram com várias delas, colocaram nas Ilhas das Cobras, né? Então foi um processo que mostra, né, todos os dados da situação brasileira naquela época. E tem uma repercussão, acho que a questão estratégica que você traz, Antônio Carlos, é fundamental, né? A questão de você não colocar o processo numa negociação abstrata, parlamentar, mas sim através do método de luta da organização, inclusive por conta disso que o coletivo do PCO é o coletivo João Cândido, ou seja, ele quer demarcar exatamente com essa esquerda que transforma a luta contra o racismo como uma questão, vamos dizer assim, liberal, como se fosse assim um problema quase de palavras, né? E inclusive hoje em dia, né, com esse identitarismo e toda outra série de coisas, acaba sendo uma política de adaptação. E o exemplo de João Cândido, como também o exemplo de Zumbi dos Palmares, é relevante, que mostra a importância da luta do povo negro. É isso aí. É um momento marcante, um exemplo, o João Cândido, uma verdadeira liderança, né, popular, negra, né? Ele que tinha, por conta de, para poder operar um navio moderno, como era a época, o Minas Gerais, ele foi estudar, foi levado aí para fazer treinamentos no próprio Reino Unido, na época. E muita gente dá conta aí que foi, inclusive, nessa viagens, por exemplo, que ele tomou conhecimento aí de ideias libertárias e também de histórias sobre a própria organização e de revoltas de marinheiros, né? Porque a revolta da Chibata se parece muito com, por exemplo, outras revoltas acontecidas, como se deram aí na própria Revolução Russa, né? A revolta da Armada, em vários outros momentos da história. Bom, um momento espetacular, né? Um momento que é muito. O Eduardo lembrava, no começo do programa, a gente conversava que a esquerda procurou desprestigiar, desqualificar a importância da revolta da Chibata e do próprio João Cândido, com pela trajetória política dele, que anos depois, já quase perto do final da vida, teria tido aí relações com setores integralistas, né? Ignorando, por exemplo, o fato de que mais de 400 desses marinheiros foram simplesmente presos e a maioria deles mortos, né? Foram jogados aí em prisões, torturados, né? Onde o pessoal jogava cal, por exemplo, no interior dessas prisões com os presos lá dentro, né? Foram transportados em navios aí e lançados no mar na viagem para o Amazônia. Muitos morreram de cólera e outras doenças da época e foram lançados, outros foram lançados ao mar, né? Como o Eduardo destacou aí, nesse momento aí também já se mostrava o caráter traidor, né? Dos políticos da burguesia brasileira, né? Que na hora de lidar com o imperialismo, com o capital internacional, eles são umas tchutchucas, né? Mas quando se trata de lidar com a população pobre e negra, eles são covardes, são racistas, são escravocratas. Bom, nós, para fechar um pouco esse ponto, né, a trajetória de João Cândido, que até hoje continua proibida no interior da Marinha brasileira, né? Há uns anos atrás eu trabalhei junto com setores da Marinha Mercante, né, setores operários da Marinha Mercante, sindicalistas, no Rio de Janeiro. E até na Marinha Mercante, nas escolas de treinamento, era proibido, por exemplo, contar, ter livros que tivessem a ver com esse episódio. É um episódio maldito, né, no interior da Marinha, né, quando os negros se revoltaram e mostraram
que tinham capacidade de comandar, de substituir os brancos racistas e de lutar pelos seus direitos e colocar a armada para funcionar. Bom, e essa história virou, foi cantada literalmente em verso e prosa, né? E uma, um dos, uma das questões mais bonitas, né, dessa situação é a música do Aldir Blanc e do João Bosco, né, o Mestre Sala dos Mares, que foi proibida na época da ditadura, né, teve que ter a letra alterada para depois poder ser gravada aí por cantores, inclusive pela própria Elis Regina, na voz de quem a música ficou mais conhecida, mais famosa. Mas nós vamos mostrar aqui vamos mostrar para vocês, né? Nós temos aqui uma gravação da letra tal como ela foi vetada pela ditadura militar, né? A letra original em que fala do almirante negro, né? Porque foi a denominação dada ao João Cândido, obviamente que abominada pelos oficiais, imagina, um simples negro, né? Inculto, né? Um reles marinheiro ser tratado aí como um almirante. Isso na ditadura era uma verdadeira ofensa, um verdadeiro crime, né? Vamos passar para vocês, depois a gente volta aí com o Eduardo complementando mais um pouco sobre o episódio aí. E sobre, eu acho que é importante destacar também, depois vamos destacar esse problema, justamente a contradição entre essa política da revolta da chibata e a política que a gente tem hoje nas eleições e na luta do negro em geral no nosso país. Vai lá, produção. Opa, eu não sei se o vídeo deu problema no vídeo, no segundo vídeo, produção. Eu acho que teve algum problema com o logaritmo aí Tá. do YouTube, Não, tudo senão vai, bem, nós beleza, vamos. beleza. Não, beleza. Fica a recomendação. O pessoal aqui tem essa proibição de acesso ao do YouTube, que é super restritiva. Aconselho todo mundo a acessar, né, no, no YouTube. Né, tem a música, a versão original do Aldir Blanc e do João Bosco. Né, coloca lá a versão original Almirante Negro, né, o Mestre Sala dos Mares, o Almirante Negro. Fica para depois do programa, então. A gente fica devendo aqui pela restrição do nosso canal. Só antes de passar aí adiante o próximo tema, aí, passar a bola para o Eduardo, agradecer aqui aos superchats da Luz Melo, que aproveitou para mandar aqui reforçar a defesa do fim da Polícia Militar e autodefesa por meio dos conselhos populares. A companheira Denise Prates, que colaborou também aqui com o nosso canal, muito obrigado. E o Sou Eu, muito obrigado pela contribuição de todos vocês, pela figurinha, pelo stick, pelo superchat, fundamentais aqui para sustentar a nossa atividade. Bom, vamos em frente então. Na pauta aqui. Toninho, só uma questão aí sobre o João Cândido, são dois aspectos que você colocou que eu achei fundamentais. Esse problema do desenvolvimento político do João Cândido. João Cândido ele foi massacrado, ele não teve emprego, inclusive no final da vida dele ele morreu muito pobre, esse é um dado. A confusão política sobre a questão do integralismo não é só do João Cândido, outras figuras importantes, como, por exemplo, o Guerreiro Ramos, ele foi muito próximo do integralismo, mas não do integralismo do fascismo, mas pela ideia de nação, de nacionalismo e tudo isso. Então é importante colocar isso, por quê? Porque setores da esquerda acabam usando isso como um elemento depreciativo, na verdade esquece. E mesmo que isso fosse uma coisa, vamos dizer assim, relevante, isso foi no final da vida dele, não tem a ver com o acontecimento em si. E um segundo ponto é a questão da tecnologia, né, que eu estava lendo jornais da época, que eles falavam o seguinte, que o dinheiro gasto, inclusive a oposição fazia questão de ressaltar nos jornais da época que o governo estava gastando dinheiro, era só para o interesse da Inglaterra, porque os pretos não iam conseguir botar os navios para funcionar e tudo mais.
E aí se dá conta do seguinte, da extrema capacidade da população negra e do operário trabalhador brasileiro. Tem uma coisa importante, que certa feita eu vi de um estrangeiro, inclusive, falando da questão da mecânica, que aqui em qualquer cidade do Brasil você tem um monte de oficina mecânica. Só que a oficina mecânica, o mecânico, a maioria deles negros, inclusive, usa extremamente a criatividade, que a gente chama de gambiarra. Então, eles têm uma capacidade de botar, por exemplo, um carro todo sem condições de funcionamento funcionar. Geralmente, como é que é em países como Estados Unidos e Europa? Trocou uma peça, você vai na autorizada, muda. Se não tiver a peça, pronto, acabou, você compra outro carro novo. Quer dizer, isso mostra, né, a capacidade, a ideia de gambiarra que a gente usa muito negativamente, é uma coisa que o pessoal utiliza como uma coisa criativa diante das condições precárias do desenvolvimento tecnológico brasileiro e tudo mais. Então, e outra questão sobre o aspecto cultural, que a Vila Isabel também ela fez um samba enredo em homenagem ao João Cândido, acho que acabou ganhando, inclusive, a escola de samba nesse ano, um samba enredo feito pelo Martinho da Vila. E outro ponto é assim, a Globo fez recentemente, quer dizer, há uns 10 anos atrás, uma novela das 18 horas, que era uma novela que retratava a questão da população negra, falava do futebol, e tinha uma determinada passagem que tinha também a Revolta da Chibata. E quem fazia um papel do marinheiro era o Lázaro Ramos. Só que o papel que Lázaro Ramos cumpria era um papel extremamente negativo, ele era um pelego, na verdade, que falava o seguinte, que não tem que ter a revolta, que não tinha que atirar para não matar o povo do Rio de Janeiro, quer dizer, eles procuram, inclusive, se apropriar. Aquilo ali não era uma coisa inocente, era uma maneira, diante, inclusive, do reconhecimento da revolta da Chibata, de dar uma distorcida na realidade histórica e da questão do negro no país. É isso aí. Beleza, Eduardo, é isso aí. Só fechando esse problema da diferença, né, da tática adotada hoje pela esquerda pequeno-burguesa, que critica o João Cândido, né, por essa referência que você fez aí, uma falsificação histórica, mas, né, que adota uma política totalmente adversa e sem nenhum resultado, que é a política de aliança com os setores racistas, reacionários da direita, né, golpistas, os inimigos do povo, né, e a política combativa do João Cândido, dos seus companheiros da Marinha Mercante, da classe operária. Esse episódio ele foi muito importante também na cidade do Rio de Janeiro, vai marcar todo um ascenso da luta da classe operária, né, até a greve geral de 1917. Né, até aquele momento, as mobilizações operárias mais importantes, a mais importante do país. Né? Quer dizer, se vê aí, de fato, a influência de uma luta importante, uma luta que se deu aí nos círculos militares, mas que era uma expressão da própria revolta da classe operária contra a situação, né? Já que, como a gente relatou, né, os marinheiros eram, em sua maioria, negros, gente de origem humilde, né, catada a laço no interior do país. Bom, vamos em frente. Agora vamos falar das eleições, né, entre outros temas aqui que nós temos ainda na nossa pauta. Destacando aqui teve gente aí que foi agraciado, né? Tem gente, vê que tem burguês aí de coração mole, né? Então, a filha de um banqueiro, né, a Beatriz Bracher, né, ela que é herdeira do Fernão Bracher, fundador do BBA, ela resolveu, aí abrir a generosidade na campanha eleitoral, ela resolveu doar R$700 mil para financiar candidaturas. Né? Obviamente que essa generosidade é uma das vias, né, que a gente tem aí em substituição ao chamado patrocínio das empresas. As empresas não patrocinam mais, mas todas as empresas capitalistas têm gente muito generosa a elas ligadas, filhos, gerentes, executivos, que de bom coração, né, não por um interesse das empresas no candidato, a gente pode acreditar nisso se a gente for otário, resolvem doar aí verdadeiras
pequenas fortunas, pelo menos para a imensa maioria da população, nas eleições. Bom, então a Beatriz Bracha, que é escritora, né, desembolsou 700 mil para financiar 30 candidaturas. Né? E a maioria delas eram de esquerda. Vejam só a lista, a ampla lista aí dos agraciados por tamanha generosidade. O PCdoB, né, teve, por exemplo, como financiada aí a Manuela Dávila, né, a Rede, já não tão à esquerda, né, mas teve aí a candidata a Marina Elu, aqui em São Paulo, que foi financiada pela Beatriz Bracher. Bom, além, obviamente, daquele candidato super beneficiado aí pelos banqueiros lá no Rio de Janeiro, o Wesley Teixeira, do PSOL, né, que recebeu lá não só da Beatriz Bracher, mas também de outros dos herdeiros da família Setúbal, né, do Itaú, e do próprio ex-presidente do Banco Central, do PSDB, e principal assessor econômico do Aécio Neves, e agora me fugiu o nome. Me ajuda aí, Edu. Quem era o cara que contribuiu lá no Rio de Janeiro com o vereador do PSOL? O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Pronto, lembrei do nome. Bom, essa situação é só uma... Tem muitas evidências aí, né, de quem está por detrás, né, na realidade, inclusive desse empurrãozinho aí, né, para determinados setores da esquerda. Isso aí são contribuições oficiais, né, contribuições declaradas, né, mostrando aí a generosidade, né, da burguesia com determinados setores que são, não por acaso, defensores da política de frente ampla com a burguesia, como é o caso do PSOL, como é o caso do PCdoB, né, gente que defende, né, que a esquerda tem que se juntar com os partidos dos banqueiros, dos latifundiários assassinos, dos partidos que defendem toda essa política de repressão e ataque ao povo negro e à população trabalhadora. Edu, quer falar um pouquinho sobre esse problema do financiamento, rapidamente? O caso do Wesley, só relacionando com o tema anterior, é exatamente essa questão do negro que a gente tinha comentado aqui, né? Então, essa política, né, de vamos apoiar o negro da favela com capital visando um objetivo político, né, que é exatamente ter uma bancada desses capitalistas. Então, o caso do Wesley ilustra muito bem, né, essa política dos capitalistas financiando setores identitários. Ok. A gente não pôde mostrar a música, que tem veto do YouTube, mas nós vamos mostrar agora. Nós temos uma seleção de charges, que hoje é sexta-feira, dia de mostrar algumas das melhores charges da semana. Então tem aí do Zé da Silva, né, a primeira delas aí que está destacada pela produção. Acho que já deu a cota de coisas ruins para acontecer em 2020. Aí a outra responde, sei não, deixa para falar isso depois das eleições municipais. E nós estamos vendo aí, o resultado mostrou que o que já era ruim, né, está ficando ainda pior. Né? O que a gente tem aí como resultado é um predomínio amplo, geral e restrito da direita nas eleições. Vamos em frente. Tem mais agora? Bom, agora nós temos charge aí desse que é, sem dúvida, na minha opinião, o melhor chargista, né, do país, principalmente da esquerda nesse momento no Brasil. E justamente porque a ampla compreensão que ele tem dos problemas políticos, companheiro J. Camelo. Né? Bom, aí, uma genérica sobre a coronavírus. Fiquei com dó e deixei o Bolsonaro se recuperar. E aí o Corona do outro lado fica marica, né? Ficou criticando o vírus que teve pena do Bolsonaro. Né? Bom, vamos em frente. Bom, esse é muito interessante sobre a fraude nas eleições. Né? TSE informa, esse número não existe. Favor consultar nosso catálogo de golpistas. Né? Então, quando o cara apertou o 13... Oi, pode falar, Edu. Não, olhe bem, Antônio Carlos, aqui em Feira de Santana, nós tivemos um candidato a vereador que foi o companheiro Carlos Magalhães. E no dia da eleição, inclusive, a gente estava acompanhando a eleição e tal, e aí várias pessoas ligaram que votaram nele
e isso uma pessoa da família dele digitou o número dele e simplesmente não apareceu a foto, não apareceu nada. Aí teve uma outra pessoa que foi reclamar porque não estava aparecendo, os caras não sei o que fizeram para aparecer. Então isso mostra como foi a fraude, né? Que a gente essa fraude é tão, vamos dizer assim, tão intrincada que você não tem como. Não vou dizer que é a fraude perfeita, né? Mas ela é a fraude que ela é aquela que despista mais, né? Por quê? Porque você não tem nem mais o voto, né? Você não tem mais tudo bem, você pode ter o voto da urna eletrônica, mas você não tem mais o papel. Que antigamente eles tinham que produzir um pedaço de papel para comprovar o voto, né? Hoje em dia não, você não tem mais nada. É tudo por conta Nada. do chipzinho lá do. É isso aí. E não precisa nem mudar na urna, que o pessoal fala, não, a urna é inviolável, né? Mas não é a urna que determina nada. Quem determina é a apuração divulgada lá pelo TSE. Dane-se a urna, né? Além do roubo na urna, como esse aí que o Eduardo relatou, você tem toda uma série de etapas onde o seu voto pode ser roubado. Tem mais aí do J. Camelo, né, produção? Não, esse aí já, esse aí. Esse é importante sobre a manipulação, né? Então tá lá o eleitor sendo manipulado pelo Globo, Estadão, Revista Veja, a Folha, o partido da imprensa golpista, Deve e estar da votando uns urna só 50, não? exato. Aparece lá, plim, Faltou plim. botar ali. Vai lá, acabou ou não sei se ainda tem mais uma? Ah, tem essa última muito boa, que é sobre o russomano. É espetacular, é por isso que eu considero mesmo que o Jota é o chargista do momento, né? Porque ele não ficou nas aparências, foi fundo na essência do problema. Então tá aí o cavalo paraguaio, o russomano, né, maldito amuleto, um amuleto do Bolsonaro, e que não adiantou nada, né? Mais uma vez, o russomano cumpriu o papel que nós já assinalamos várias vezes aqui, que era ser o cavalo perdedor nas eleições. Bom, mas nós vamos em frente. Só vamos falar mais um pouquinho já já de eleições. Eu passo a bola para o Eduardo, que ele vai contar já já, daqui a pouquinho, sobre a formação da chamada Frente Democrática em São Paulo. Então você segura aí, você que está nos acompanhando. Só antes, eu queria destacar aqui os dados da Covid no Brasil, né? Coisa que a imprensa golpista vem ocultando, né? Bom, o Brasil ultrapassou hoje a marca de 6 milhões de infectados, né? E nas últimas horas o país registrou quase 35 mil novos casos da doença, né? Então, com essa marca, o Brasil chegou aí ao número de em torno de 6 milhões e tá aí, ó, no gráficozinho aí, 6 milhões e 20 mil infectados, né? Isso numa pandemia que, durante a campanha eleitoral e um pouco antes, todo mundo dizia que a situação estava totalmente fora, sob controle, né? Não foi um tema central, né? A direita teve o cinismo de classificar para o segundo turno candidatos como Covas, dizendo, e na Globo, os analistas da Globo diziam que ele foi classificado pela eficiência no combate à pandemia. Ele e outros prefeitos que foram reeleitos, o caso do Greca em Curitiba, do prefeito de Belo Horizonte e outros, né, que supostamente teriam mostrado uma enorme eficiência. A eficiência do Bolsonaro e desses governantes está aí, mais de 6 milhões de infectados e mais de 168 mil mortos, né? E numa situação. Bom, o Brasil, inclusive, foi o terceiro país do mundo a ultrapassar essa marca de 6 milhões. Né? Somente, além do Brasil, somente os Estados Unidos, que já tinha ultrapassado essa marca lá em 1º de setembro, e a Índia, né, que ultrapassou em 27 de setembro, mas que não superou ainda, e está longe de superar o número de mortos do Brasil. Né? Bom, é a situação da pandemia se agravando, tem o quadro que a produção colocou aí para a gente, né, justamente com esses totais no mundo todo. Deixa aí um pouquinho mais, produção, faz favor. Os Estados Unidos já com mais de 253 mil, né? A China, quer dizer, que tem mais de 50% a mais de casos no Brasil. Não só o Brasil está entre os três que tem maior caso, mas a letalidade no Brasil, veja só, é superior à da Índia. Né? Enquanto na Índia, 9 milhões de infectados, 132 mil mortos. No Brasil, com 6 milhões de infectados,
supostamente, 168 mil mortos. Né? Quer dizer, não só é um número gigantesco, como a letalidade é alta pela falta de cuidados. Né? É bom lembrar que 9 milhões na China representa uma parcela muitas vezes menor da população do que os 6 milhões no Brasil. Né? A Índia tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes nesse momento. Né? E o Brasil tem aí o equivalente a coisa de 20% da população da Índia e tem mais mortos do que a Índia. É a eficiência dos governos da direita, que a gente vê retratado aí também no caso dos Estados Unidos, né? E mostrando a política, que a política oficial do capitalismo diante da crise é deixa morrer, né? Salvar só as empresas capitalistas. Bom, vou dar a palavra para o Eduardo, para ele destacar um episódio muito importante, que é a formação da Frente Democrática em São Paulo. É democrática mesmo, Eduardo? Bem, a palavra democracia é como doce na boca da criança, né? Foi a mais citada hoje à tarde, hoje, o lançamento da Frente Democrática. Só que a Frente Democrática é o seguinte, ela é constituída por partidos como o PSB, o PDT e a Rede. Se não me engano, esses partidos apoiaram o golpe de Estado. E o pessoal, tudo bem, você pode até dizer que não votou o impeachment, né? Mas o PSB, o PDT, a Rede, vários parlamentares, a Rede acho que integralmente votou pelo golpe. Aí o que acontece? Existe uma política, né, nas eleições de 2020 que é uma tentativa da burguesia de estabilizar o regime político. Né? Então, teve as eleições de 2016, o golpe de 2016, as eleições de 2018, que foram vencidas por Bolsonaro, e a burguesia estabeleceu como uma tática fundamental a reconstituição do centro. E para a reconstituição do centro, é preciso sequestrar o voto do PT. E para fazer esse sequestro, nada melhor do que apresentar uma candidatura concorrente na esquerda, que foi o caso do Boulos. E nesse ato que teve hoje, né, com a presença desses partidos, eu vi esse ato, né, pelas redes sociais, e aí você tinha os grupos que já estão com o Boulos no primeiro turno, que são partidos pequenos, né, como a UP e o PCB, que faziam um discurso do tipo a trincheira revolucionária, vamos pegar a militância aguerrida. Aí teve o cidadão, se não me falha a memória, o cidadão no PCB, que ele falou o seguinte: ó, Boulos enfrentou o aparelho, né, a máquina do governo federal, a máquina do governo estadual do Dória e a máquina do poder municipal. E contra todos esses aparelhos, sozinho, com as propostas de, como é que chama? Gabinete do Amor, ele conseguiu chegar ao segundo turno da maior cidade do país. Quer dizer, é uma mitologia completa. Na verdade, a imprensa, eu acho que o resumo da chegada de Boulos no segundo turno é a charge que foi mostrada aqui agora, né? Todos os órgãos de imprensa fizeram toda uma campanha para garantir essa colocação do Boulos e, com isso daí, enfraquecer o PT. Hoje, no Diário Causa Operária, sugiro, inclusive, que os participantes aqui do Causa Operária leiam essa matéria, que fala sobre a política do PT, o equívoco da política de não se orientar diante da política do capital. O capital ele está apoiando a política do Boulos, visando enfraquecer a candidatura de Lula. Esse é o principal objetivo. Aí tem uma outra notícia que também chamou a atenção hoje, que foi o intervério entre Crivella e Freixo. O que aconteceu? No Rio de Janeiro, os caciques do PSOL, porque você veja, o pessoal não vai fazer uma conferência para deliberar sobre o apoio no segundo turno. O Freixo nem mesmo esperou o resultado para já estar sinalizando com apoio ao Eduardo Paz, ou seja, um apoio no DEM. Então, o que acontece? O PSOL aprovou a seguinte resolução: nenhum apoio e nenhum voto no Crivella. Essa posição foi, inclusive, elaborada pelo Tarcísio, que é o vereador mais votado do Rio de Janeiro, cidadão que foi candidato ao governo do estado pelo PSOL. Então, essa proposta, vamos dizer assim, serve para todo mundo. Para o Freixo, que já está apoiando a candidatura de Eduardo Paz desde o primeiro turno, na verdade, antes do primeiro turno, quando ele retira a candidatura dele, ele já retirou para apoiar Eduardo Paz. Então, antes mesmo
do processo eleitoral oficial, ele já estava com Eduardo Paes. E outras figuras do PSOL que fazem demagogia social, como, por exemplo, a Resistência, ex-PSTU, eles ficam assim, ó, nós não estamos votando no Eduardo Paes, nós estamos votando no Eduardo Paes, mas nós estamos votando no 25 contra o voto no partido do Crivella. Na verdade, é uma verdadeira falsificação. Aí o que acontece? Hoje o Crivella gravou um vídeo com um deputado falando o seguinte, que não vote em Eduardo Paes, porque Eduardo Paes vai entregar a Secretaria de Educação para o PSOL, que o PSOL está apoiando Eduardo Paes em troca da Secretaria de Educação. E que na Secretaria de Educação, a proposta do PSOL é incentivar a pedofilia. Aí o que acontece? Aí o Freixo foi lá, fez um discurso exaltado, todo esse material vocês encontram na rede social. Opa. O que chama a atenção é o seguinte, isso foi o acalhar, né? O desespero do Crivella, vendo, evidentemente, que não vai conseguir a sua reeleição, mas, de qualquer forma, veio bem a calhar para o PSOL. Por quê? Porque o Crivella ele fez esse ataque ao PSOL e, rapidamente, o Marcelo Freixo tomou as dores e pegou isso daí para quê? Para transformar aquela resolução que servia para todo mundo para dizer, ó, nós vamos votar todo mundo aqui no Eduardo Paes contra o Crivella. Ou seja, ele vai aproveitar essa declaração do Crivella para tensionar e impor a própria política de apoio ao DEM. Então, é uma política de apoio, não se trata nem de uma frente popular, mas de uma frente com a burguesia golpista. Então, é uma coisa interessante que nas duas principais cidades do país, você tem uma que eles chamam de frente de esquerda, né, com partidos golpistas do centro-esquerda, e no Rio de Janeiro eles apoiam o DEM, quer dizer, um partido que apoia e que faz parte do governo do PSDB em São Paulo. Então, parece uma coisa desencontrada, mas a lógica é uma só, é fortalecer o centro político e enfraquecer o PT. É isso aí, Edu. Antes da gente seguir aqui na pauta, queria agradecer aqui, saudar aí a presença como novo membro do nosso canal, o companheiro Cícero Ribeiro. Seja muito bem-vindo, né? Compartilhe, participe, né? Esse chat aqui que é um instrumento de discussão entre pessoas interessadas em conhecer para transformar a realidade, né? Esse canal que é um instrumento de luta dos trabalhadores e de todos aqueles que querem defender os interesses populares contra o regime golpista dos banqueiros, dos latifundiários e do imperialismo. Bom, agradecer também aí o sticker, a figurinha super simpática, Cícero Ribeiro mandou para a gente com a sua contribuição. Muito obrigado, um forte abraço, né? E sigam aí o bom exemplo, vocês que estão acompanhando a nossa transmissão, façam como o Cícero, né? Façam como os demais aqui que contribuíram conosco, sou eu, a Denise Prates, a Lourdes Melo, a Renata Diniz, né? Contribuam para fortalecer e sustentar o nosso canal. E se você ainda não é membro do canal, né, faça como nosso amigo Cícero Ribeiro, torne-se membro e contribua com um pequeno valor por mês, mas que é muito importante, né, para a sustentação dessa nossa atividade independente e revolucionária. Bom, acelerando aqui, porque nós já estamos chegando aí nos 10 minutinhos finais do programa, só destacar que os trabalhadores da educação do Paraná resolveram aí ontem desocupar a Lesp, né? Mas iniciaram aí uma greve de fome, né? A gente tratou desse tema ontem no programa aqui, né? Eram 75 professores e funcionários que tinham ocupado o prédio da Assembleia Legislativa, eles deixaram o prédio ontem, né, que eles tinham ocupado na véspera, desculpe, exatamente, deixaram o prédio ontem, que eles tinham ocupado na véspera, na quarta-feira. Fizeram uma caminhada com cerca de 300 pessoas que estavam presentes no local, e a gente destacou o seguinte, que um dos eixos da manifestação era para exigir, veja bem, que o governo do Estado desse um reajuste para pagar aos funcionários o salário mínimo regional no estado do Paraná. Quer dizer, um negócio totalmente
absurdo. Né? Você tem que fazer greve, tem que fazer mobilização, né, com uma reivindicação como essa. Bom, além disso, uma reivindicação fundamental nesse momento da categoria é a revogação da militarização das escolas, né, principalmente nos colégios noturnos, uma vez que a própria legislação aprovada na Assembleia Legislativa do Paraná, inclusive, proíbe essa prática, mas o governo do Ratinho Júnior não tá nem aí e está passando por cima de tudo. Né? Para isso, inclusive, eles estão deixando milhares de estudantes sem matrícula, né? Para garantir a transformação dessas escolas em colégios militares. Uma situação totalmente absurda, contra a qual é necessário levantar uma grande mobilização, uma greve geral dos trabalhadores, dos estudantes, mobilização de toda a comunidade estudantil lá no estado do Paraná. Bom, indo em frente na pauta, vou devolver já já a bola para o Eduardo, para ele comentar que bom, o PSOL comemorou aí, e mais do que o PSOL comemorou, a imprensa golpista comemorou amplamente o crescimento do PSOL. Bom, e aí o PSOL, na realidade, o PSOL conquistou apenas 4 prefeituras. Né? Bom, e tem um dos prefeitos eleitos pelo PSOL, que a produção daqui a pouco vai colocar a foto para a gente, ele é uma figura bastante peculiar. Vou passar a bola para o Antônio Eduardo para ele comentar sobre esse. Será um esquerdista? Será um revolucionário? Né? Será o quê? Uma liderança popular? Quem é o prefeito eleito pelo PSOL lá no Centro-Oeste? Vai lá, Eduardo. Na verdade é o seguinte, o cidadão se chama João Alfredo, ele foi eleito prefeito na cidade de Ribas do Rio do Pardo, e ele foi eleito junto com a chapa ecológica, né? Porque ele tinha um vice do PV e a rede também estava participando. Você vai dizer, nossa, que chapa em defesa do meio ambiente. Só que, na verdade, ele é latifundiário, por exemplo, ele tem uma declaração de que ele é contra, não é que ele é contra a reforma agrária, ele acha que tem que tratar na porrada os invasores de terra. Então, ele usa termos como invasores de terra. Ele se manifestou contra a pauta do direito das mulheres realizarem um aborto, e ele também manifestou-se contra a liberação das drogas. Então, ele é famoso por declarações contra os maconheiros. Então, observe, a gente tem aquela ideia de que os candidatos do PSOL, os candidatos do DCE, né? É a turma do DCE. Aqui não se trata de um candidato do DCE, aqui é um candidato dos latifundiários. E ainda tem o seguinte, você pode me falar, não, mas acontece, né? Finalmente, o país é muito grande, né? Você lança um candidato lá no interior do Mato Grosso, só que tem um detalhe, esse cidadão, ele já foi candidato pelo PSOL a nada menos do que candidato ao governo do estado do Mato Grosso do Sul na última eleição. Então ele foi candidato e naquela oportunidade, tudo isso que ele está dizendo agora, ele disse naquela vez. Inclusive, na matéria que saiu hoje no PCO, no Diário Causa Operária, a grande vitória da esquerda com os latifundiários. Tem declarações, inclusive, de membros do próprio PSOL que pediram, na ocasião, isso em 2018, uma comissão de ética por conta da declaração do João de que era preciso tratar com rigor os invasores de terra. Então, observe, na verdade, não é uma novidade, eles já sabiam quem era o cidadão, e essa é a política do PSOL. Sem falar que o cidadão é um cidadão no dinheiro que ele tem que apresentar, o seu patrimônio, né? É um cidadão que tem um patrimônio bastante avantajado, né? Não sei quantas cabeças de gado, tem alqueires de produção, melhor de terra, e ele, na verdade, ele é um elemento que está aí para controlar, né, o poder político. Por exemplo, o dado dele aqui é o seguinte, ele tem 7,2 milhões de reais em bens. Desses 7 milhões de bens, ele tem 500 hectares de terras, 450 cabeças de gado, um escritório de advocacia, 3 carros e tudo mais. Então, isso daí deve ser o socialismo do PSOL, né? Por isso que a bandeira não é vermelha, é amarela. É o socialismo dos latifundiários.
É isso aí. É a política do PSOL, que também tem se mostrado sempre, nas últimas eleições, como uma verdadeira incubadora de políticos reacionários. Né? O PSOL ele ajuda a gestar e depois ele devolve para a burguesia, para servir a burguesia. São vários os exemplos. Né? Você tem aí, na última eleição, nós tivemos. O PSOL tinha dois candidatos presidenciais. Tinha um que não era do PSOL, que era o Boulos, que ingressou no PSOL para ser o candidato, mas tinha um deputado, que é bom lembrar, tinha sido eleito pelo PSOL, o Cabo Daciolo, né, que foi eleito pelo PSOL e depois se transformou até em candidato à presidência da República, defendendo aí que ele tinha recebido um chamado lá do monte, né, de Deus para ser o candidato, né, e fazer toda aquela pregação direitista que ele realizou nas eleições. Bom, antes disso tem o caso do senador Randolph, né, que hoje é senador da Rede, e que foi eleito também pelo PSOL, né? Chegou a ser lançado como. Foi presidente do partido, candidato à presidência da República do PSOL, né? Foi lançado, depois desistiu, e está hoje aí servindo, é um dos senadores mais reacionários do Congresso Nacional, foi um dos maiores defensores da Operação Lava Jato no Senado Federal. Bom, são muitos os casos, né? O PSOL é uma verdadeira incubadora de políticos para a burguesia. Então, quando a burguesia comemora o sucesso do PSOL, né, o crescimento do PSOL, isso nada tem a ver com o desenvolvimento da esquerda, né, mas tem a ver com figuras como esse aí e figuras como o próprio Bolo, né, um dos maiores defensores da política de frente ampla, né, aliado da direita no interior do movimento operário, ele que foi contra a mobilização contra o golpe de Estado, né, que defendeu a luta contra o governo Dilma como uma prioridade, era a luta contra os ajustes da Dilma, que antes disso fez campanha, foi o líder da campanha Não Vai Ter Copa, graças a isso recebeu aí espaço na Rede Globo já naquela época, e coluna na Folha de São Paulo, órgãos da direita golpista, né, e por aí vai. Quer dizer, é uma folha de serviços prestados à burguesia que justifica, né, que justamente numa eleição tão reacionária e fraudulenta como nós estamos tendo nesse ano, né, ele tenha sido aí um dos beneficiários de todo esse processo fraudulento aí que nós estamos vendo, de falsificação, de manipulação das pesquisas em seu benefício e assim por diante. Bom, e mesmo com o apagão, né, o milagre aí do apagão, ele acabou sendo beneficiado por essa situação. Bom, um breve destaque internacional, nós estamos aí a 2 minutinhos do final do programa. Protestos no Chile voltaram a pedir aí a renúncia do Piñera, né? Depois de toda aquela onda de que hoje mesmo foram convocados na tarde de hoje marchas, nós vamos falar disso aí no próximo programa, vamos trazer imagens, né? Mas estavam acontecendo agora à tarde protestos no Chile. Ontem nós destacamos aqui que o Piñera demitiu o chefe da polícia, o general, né, depois que as tropas entraram no orfanato e atiraram, matando 2 jovens, 2 adolescentes. Né? Aquela conversa fiada da esquerda, né, de que tinha havido uma revolução no Chile e que a Constituinte era a coroação dessa revolução popular, está mostrando aí que não é nada disso, e que o acordo feito em torno da Constituinte não representa, pelo menos, o interesse dos setores mais combativos e radicalizados. Por isso seguem os protestos aí pelo Fora Piñera. Não é só aqui no Brasil que a gente vê que a política de colaboração da esquerda é tão profunda, né, que o pessoal se junta até com os partidos que fazem parte do governo Bolsonaro. Né, que eu só queria acrescentar, né, tudo aquilo que o Eduardo e a gente destacou aqui, que o DEM não é um partido neutro na situação política, é um dos principais sustentáculos do regime político, inclusive do governo Bolsonaro, que tem 2 ministros do DEM, né? O pessoal fala que o Bolsonaro foi derrotado, mas os partidos que mais cresceram na eleição, todos eles ou integram a base de governo do Bolsonaro, ou até mesmo o próprio governo Bolsonaro, como é o caso do DEM, do PSD, do PP e até do Podemos. Bom, para finalizar, deu a nossa hora, convidar todos vocês para acompanharem amanhã
nesse final de semana nós temos a Conferência Nacional do PCO, que vai deliberar democraticamente sobre o balanço da situação e a nossa posição no segundo turno. Então, amanhã, nós vamos ter uma análise política especial, né? Vai começar em outro horário, às 13 horas, análise política apresentada pelo companheiro Rui Costa Pimenta, e essa análise vai ser a apresentação do informe político para a Conferência Nacional do PCO, que se reúne amanhã em São Paulo, com delegados de todas as regiões do país e também das células do partido, de companheiros brasileiros que são militantes do PCO no exterior, na Europa, na América do Norte, né, e em outras regiões do planeta. Então, amanhã você vai poder acompanhar junto com esses delegados, a maioria deles vão estar presencialmente, né, aqui em São Paulo, e alguns conectados online para discutir e deliberar sobre a nossa posição no segundo turno. O Eduardo, eu espero que ele volta toda terça-feira, ele está aqui no nosso canal apresentando o resumo do dia, e nós estamos quase acertando aí com ele para contratar o passe dele para toda sexta-feira estar aqui conosco, já que a audiência tem reagido de maneira muito positiva. Agradecer a mais 2 superchats que a gente recebeu aqui, do Desta Vez Eu Consigo e do nosso camarada, companheiro lá da Europa, o Ernesto Abdala, né, companheiro que nós esperamos estar também amanhã conosco, aí participando como convidado aí da nossa conferência, e o companheiro Fernandes da Silva, que também mandou o seu superchat e a mensagem. Não seria a solução tacar fogo no Carrefour, Smart, Fit, bancos e madeiros da vida? Chega! Protestando aí contra o que aconteceu e nós tratamos aqui nesse programa. Edu, manda o seu boa noite pro pessoal aí e a gente volta na semana que vem, não é isso? Agradecer mais uma vez o convite, Antônio Carlos, e a todos os participantes aqui. Eu acho que nossa audiência ela participa bastante com os comentários e tudo mais ajudando, né, a nossa análise ao programa. E um abraço aí a Valnei aí na técnica e aos amigos e amigas da TV Causa Operária. Até terça-feira que vem.